2 Coríntios, capítulo 12. Eu não vou ler todos, só lembrar a todos, né, que é a história onde Paulo estava sendo afrontado, defamado na igreja de Corinto, e ele sai em defesa, né? E aí a defesa dele foi de alguma maneira, imagino que o que deveriam estar falando contra Paulo, né? E ele sai em defesa, escreve essa carta se defendendo. Olha, se estão dizendo que eu não sou de Deus, que eu não sou um apóstolo enviado do Senhor, como pode alguém não ser enviado do Senhor? E aí ele conta, imagino eu que tenha sido a maior experiência que ele tenha tido com Deus. Ele é arrebatado, levado ao terceiro céu, tal, uma experiência fantástica. Mas de alguma maneira, ele, ao mesmo tempo que ele usa essa arma para se defender, mas nitidamente deixa claro que ele não queria se defender se exaltando, né? E aí, após ele contar essa rica experiência dos céus, ele relata o fato dele na terra, que está no verso 7. E para que exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de eu não me exaltar. Então, ao mesmo tempo que ele conta algo que ele poderia estar se vangloriando, ele diz assim: olha, mas eu quero dizer para vocês que realmente, depois de Jesus, pode ser que eu tenha sido o homem mais importante das Escrituras, a personagem mais importante, né? Até porque Pedro vem, né? Logo que Jesus vai, Atos 1:8, Pedro é o mais intrépido, Pedro na realidade funda a igreja de Atos, né? Mas Pedro, já no capítulo 2, milhares de pessoas convertendo, no capítulo 5, outros milhares sendo batizados, mas aí, diante dessa explosão da igreja, começam os problemas, né? Com a viúva, e aí chega Paulo, né? Paulo estabelecendo a ordem diaconal, questão das viúvas. Então Paulo foi extremamente importante, e também o apóstolo dos gentios, né? Aquele que rompe a barreira do judaísmo para proclamar aquelas verdades que até então estavam no campo do judaísmo, do judeu, né? E Paulo é levado aos gentios. E aí eu quero então, a partir de hoje, porque domingo eu coloquei o tema da mensagem, os benefícios do sofrimento. E eu quero continuar baseado nesse versículo 7, mas eu quero falar algo, 3 coisas eu acho que eu vou falar aqui com muito temor diante do Senhor, porque isso me gerou horas e horas de estudo. Eu procurei, pastor Rosalvo, Vanessa, Bernardo, você que nos assiste, Pedrinho, não encontrei em nenhum relato que atribuísse esse espinho ao diabo. Nenhum relato que atribuísse esse espinho ao diabo, a não ser a Deus. Eu busquei essa contradição, porque nenhum mal provém de Deus, mas foi Deus quem colocou esse espinho em Paulo. Esse é o primeiro detalhe que eu queria dizer para vocês aqui, diante de tudo que eu estudei. Porque essa é a minha pergunta: mas como Deus poderia ter colocado um espinho em Paulo, sendo que nenhum mal provém de Deus? Foi daí que eu entendi. Aquele espinho não era uma maldição. Aquele espinho era a bênção. Porque foi através desse espinho que promoveu Paulo, que ele relata aqui, um cara humilde, quebrantado. O diabo ele só aproveitou para humilhar Paulo. Esbofetear é uma agressão, não é forte, mas é uma agressão humilhante. Porque o esbofetear é com as costas da mão, e é uma batida humilhante. Então o diabo aproveitou daquela situação para também humilhar Paulo, do qual Deus também usou esse esbofetear para trabalhar na vida de Paulo. E essa humilhação que o diabo pode ter gerado na vida de Paulo, se eu trouxer para os nossos dias, é aquelas afrontas, né, do diabo diante de um cristão que pega o Covid-19. Mas você não é crente? E o pastor não ungiu vocês? A Bíblia diz que nenhuma praga chegará à tua casa. Sabe essas afrontas? Vocês estão perto de um emprego. Você não era dizimista? Não é?
Você, como especialista, você fica desempregado. Né? Essas afrontas assim, viu, mas você não crê? Você não creu? Sabe essas coisas que acontecem conosco, que são coisas permissivas de Deus, ouvindo direto de Deus para nós, em que o diabo quer nos afrontar. O diabo não quis afrontar Jesus lá no deserto? Se tu não é filho de Deus, então faz as coisas que ele pedia. Eu queria dizer para vocês que a outra base que eu tenho para dizer por que foi Deus que colocou aquele espinho, ele é o único que tem interesse em nos melhorar. O diabo quer que você seja humilde, que você seja quebrantado, que o Bernardo seja um cara com o coração em Deus, que não seja exaltado diante do seu belo dom. Não. Então, se o diabo não quer promover em nós uma pessoa melhor, então como que eu posso dizer que esse espinho veio do diabo? Sabe que o diabo queria promover um Paulo melhor? Não. Quem queria promover um Paulo melhor tratado era Deus. Amém? Amém. Segunda coisa. Diz o verso 8 que Paulo rogou 3 vezes ao Senhor e nada aconteceu. Eu quero dizer para vocês essa segunda reflexão, vamos dizer assim. Há situações humanas que não serão resolvidas. Eu vou repetir, caso você não me ouviu direito. Há situações humanas que não serão resolvidas. Deus tem poder? Tem. Ele tem poder para resolver tudo. Ele pode resolver tudo? Pode. Mas haverá situações em que não tem solução. Deus não vai interferir. Há situações que nós vamos ter que conviver até a morte. O lugar zero de problemas, sem causa e sem dor, se chama céu. Aí lá, tranquilo. Mas aqui não tereis aflições. Mas esse espinho de Paulo, e olha, nós estamos falando de Paulo, não é nem um Zé Mané Nelson, né? Nem um grande Rosaldo, nem uma grande Vanessa, nem um grande Bernardo, nem um grande Pedro. Nós estamos falando de Paulo. Roguei ao Senhor, o cara que quando foram não sei aonde lá expulsar o demônio, os caras assim, meu, Paulo eu conheço, mas vocês não. Olha a autoridade desse homem. Quantos sinais a gente ouviu da boca de Paulo? E ele rogou ao Senhor, mas Deus não tirou o espinho dele. Então eu quero dizer para vocês que tem certas coisas que jamais serão esquecidas, removidas, e possivelmente nós tenhamos coisas que poderíamos chamar de espinhos, que jamais serão tirados. O peso de um adultério, dá para tirar? Dá para tirar a culpa, porque Deus perdoa, mas o peso de um aborto, o peso de um assassinato, quantas pessoas na cadeia depois se convertem, mas dá para tirar o peso daquela vida que ele tirou? Inesquecível, não tem mais. Não tem coisa. A morte. Nós já devemos conhecer pais que perderam seus filhos, né, contra a natureza. Né? Pais, filhos é para enterrar pais. Mas quantos pais enterraram o filho? Dá para viver com esse barulho? O resto da vida. Não tem como dormir sem, e acordar sem esse barulho. Não tem como acordar com uma doença crônica. Uma das pessoas que eu também ouvi nessa construção dessa palavra foi o Ed René Kivinski, e ele conta que uma mulher de uma outra igreja, ouvindo as mensagens, ele ligou para ele. Falou: pastor, eu queria tirar uma dúvida contigo. Eu participo de uma igreja, eu sou médica, eu tenho um filho com uma síndrome, eu sei que não há cura para o meu filho, não há solução para o caso dele, mas eu e meu marido amamos o nosso filho como ele é. Os irmãos amam como ele é, nós somos felizes como ele é, nossa família é feliz, meu filho com síndrome é feliz, e ter meu filho com essa anomalia de nascença, para mim não significa que Deus me amou menos ou mais, que Deus deixou de me amar por dar esse filho, não. Mas todo dia que eu piso o pé na minha igreja, tem um abençoado que chega para mim assim: Deus ainda vai curar seu filho. E ela falou: pastor, eu não preciso que Deus cure meu filho. E o
paz do meu filho. Mas não vem ao caso. E aí, de repente, você deve ter coisas, vamos chamar, qual é o seu espinho? Qual é o nosso espinho? Que não tem solução, gente. Vai ganhar, vai ficar rico. Que jeito? Não vai morrer pobre. Não estudou, né? Não paga o preço. Vai morrer pobre. Agora, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: aquele espinho, eu morri com ele. Não tem solução. E nem isso também, esse espinho, não vem de origem de pecado. É um instrumento de Deus na vida da pessoa. Nós 4 somos pais aqui. Nossos pais erraram com a gente? Fica quieto, Pedrinho. Lógico que erraram. E muito. E nós erramos com os nossos filhos? Certamente. E só porque nossos pais erraram conosco, então era para nós nascermos o quê? Com síndromes? Quantas pessoas perfeitas que são filhos de adultério? São filhos de casa, de experiências extraconjugais, ou de mães, né, ou pais solteiros. Filho de um abuso. E nem por isso nasceram perfeitos. E aí nós vamos atribuir então a um desemprego porque você xingou a mãe. Você bateu o carro porque na hora do almoço você discutiu com a Silvinha. E aí começamos a criar um Deus que não existe. Ele pode promover um espinho sim, mas esse promover do espinho tem um benefício. Como posso imaginar que Deus colocou aquele espinho em Paulo, já que não foi o diabo, para maltratar Paulo? Para que Paulo tivesse uma vida negativa, para baixo? Não, você não consegue encontrar um Paulo depressivo, onde ele diz, olha, o mundo estava caindo lá fora, mas aqui dentro, perseguido, mas não desanimado. Você não encontra um Paulo interiormente depressivo. Como resolver então esse espinho na carne? Como resolver esse espinho? Verso 9. Jesus chega para Paulo e diz o quê? A minha graça te basta. Qual graça é o quê? Favor imerecido. Qual o favor imerecido então que Deus, no verso 9, libera para Paulo? A tua graça me basta, porque o meu poder, olha o favor imerecido que Paulo estava recebendo. Poder de Deus. Poder de Deus. É algo sobrenatural que se aperfeiçoa na fraqueza. Qual é esse favor imerecido que Deus estava liberando para Paulo? Poder. Que se aperfeiçoa na fraqueza, ou seja, quanto mais fraco tiver, mais poder liberado, amém? Então nós podemos ser fracos. Nós podemos assumir nosso cansaço, nossa fraqueza. Nós não podemos nos colocar como homens de ferro na fé. Diante do nosso Deus nós podemos ser fracos. Por quê? Porque imerecidamente, diante dos nossos espinhos irreversíveis, Deus tem um poder para nos aperfeiçoar na nossa fraqueza. Amém? Amém. Você pode estender suas mãos assim. Receba essa frase do coração de Deus para vocês e para nós aqui. Ouça. A minha voz seja a voz de Deus agora para você, dizendo: minha graça te basta. Amém, queridos? Amém. Receba isso. Receba a graça de Deus sobre você. Amém. Glória a Deus. E terceiro e último, porque o tempo está acabando. Em que momentos bíblicos esse poder é liberado? Quando o soldado se sentisse fraco em meio à batalha do rei. Hoje, queridos, eu quero trazer à luz a um equívoco que eu já vi muita gente falando. Vocês não vão me encontrar como eu não encontrei. Pode ser que, caso vocês se encontrem, então um dia cheguem para mim e falem isso. Toda liberação de libertação, de proteção, de poder de Deus, como esse caso, foi liberado para homens que estavam envolvidos em guerras do reino. Davi, Moisés, Jacó, e
José. Você não encontra, aliás, quando você vê aquele milagre onde Deus destrói a cadeia para Paulo sair, Paulo não estava preso porque não pagou pensão alimentícia. João não estava preso porque brigou na rua ou porque assaltou uma casa. Você vê as manifestações de poder a favor de homens que estavam envolvidos com a guerra do reino de Deus, com as coisas de Deus. Verso 10, nas situações adversas, por amor de Cristo, Paulo fala assim, ó, perseguição, injúria, calúnia. Sabe por quê? Eu suporto. Sabe por que Deus libera um poder em meio a toda essa adversidade? Por amor de Cristo. Você vê Paulo, o amor de Cristo que tomava a vida dele, levava a ele se envolver tanto com as coisas do reino, que essas ações a favor do reino cansavam Paulo. Deus vinha com poder e fortalecia a vida dele, porque ele estava numa guerra do reino. Davi recebeu aquela unção para derrubar Golias. Que mira poderosa, hein? Pedra poderosa, né? Bomba atômica. Ele estava derrubando que gigante. Diz lá que ele afrontava o exército de Deus vivo. Era uma guerra do povo de Deus. Deus prometeu que Ele estaria conosco. Presta atenção. Que seria presente, que deixaria o Espírito Santo aonde? Mateus 28, 18 a 20? Na evangelização e na formação de discípulos. É ou não é? Há uma guerra onde temos total proteção, garantia e armamento e escudo. E a pergunta que eu faço para terminar: qual é a guerra que você está lutando? Qual é a guerra que você está engajado? Vaidade, influência, de poder, de bens, ter uma casa melhor que a do seu irmão, um carro melhor que a do seu primo, ter uma condição melhor de vida do que as pessoas do teu trabalho, mostrar que você é mais poderoso, no clube você é a mais bonita, no clube você é o mais influente. Qual guerra que está custando muita energia para você, que você está ralando para ganhar esse dinheiro, para se colocar em que posição nessa sociedade? E a Bíblia diz que são as guerras dos nossos próprios deleites. Continue essa guerra não está errada, mas inclua tudo isso no reino. Inclua essa energia que você está gastando para construir essa casa, mas coloque essa casa para o reino. Esse carro que você ganhou lá uma Bíblia, né, de 100 páginas da BB, inclua essa dívida para o reino. Inclua o seu casamento, a sua família no reino. Porque esse envolvimento no reino garante liberação de poder, da graça de Deus. Entre na guerra certa, pois toda guerra consome energia. E na guerra do reino, quando estiver fraco, há poder para mim e para você. Amém, queridos? Entregue então tudo ao Senhor. Consagre ao Senhor. Colossenses 1,16. Vanessa. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo que é meu e seu foi criado por Ele e é para Ele. Apocalipse 4:11, Bernardo. Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir. Amém? Tudo é dele, tudo é dele. Queridos, eu termino aqui então com 2 fechamentos. Foco. Primeiro, você falou esses dias sobre isso, Bíblia. Se posicione, querido, como um bom soldado de Cristo. Se posicione. E vou até usar o texto que você usou. O filho pródigo diz que ele vivia dissolutamente. Ele saiu da casa do pai para viver a guerra dele. A guerra da independência, da autossuficiência. Mas diz lá o texto, caindo em si, que essa noite você cai em si, reflita que a guerra que você está travando é uma guerra sua. Abra mão dessa guerra e se envolva com as coisas do reino de Deus. E inclua tudo que é seu para Ele e consagre para Ele. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo.
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O Covid-19 revelou nossa fraqueza ou não? Nossa fragilidade. Não teve um inimigo vindo assim para nós nos defendermos. O Covid revelou quando somos vulneráveis. Por isso, meu primeiro posicionamento e foco dessa noite: consagre sua vida ao Senhor, para Ele e por Ele. Viva para Cristo, porque o viver para Cristo é só ganho. Abra mão de viver os teus sonhos e venha viver os sonhos de Deus. E segundo foco para terminar: receba a graça de Deus, amém? Amém. Que você, ao se posicionar essa noite, você que está se posicionando essa noite, entendendo, e você que já está posicionado, e eu tenho certeza, como nós aqui, sim, que já nos posicionamos, já temos consagrado tudo ao Senhor, eu quero declarar sobre a minha vida e sobre a sua vida: a graça de Deus é sobre nós, amém, querido? A graça de Deus já foi liberada. A minha graça, isso que é a frase que tem que ficar marcada essa noite. Deus declarando: a minha graça te basta. Amém. Como vocês estenderam a mão recebendo a graça do Senhor, queridos. Você se posicionou, você tem lutado as guerras de Deus, você tem focado, as suas coisas estão a serviço do reino, sua empresa, seus bens, seus ganhos. Entende então? Você quer mais poder? Seja fraco. Se canse. Pegue toda a unção que Deus tem derramado sobre sua vida e invista no reino. Jovens, sois fortes. Lembre-te do teu Criador nesse dia da tua força. O Senhor nos diz hoje, sabe, nós temos que fazer com a nossa saúde, com a força do nosso braço, com os nossos bens. Reino de Deus. Reino de Deus. Investir, ser um evangelizador, ser um formador de discípulo. Coloca a tua casa, ser um ponto de pregação. Coloca os teus bens, como o pastor Rosalvo falou, coloca o teu dízimo na casa de Deus. Entre para esta guerra e jamais faltará poder para te fortalecer o quanto puder. Porque eu termino aqui dizendo para você uma coisa: Deus jamais vai te deixar cair. Deus jamais vai nos deixar prostrar. O que diz a Isaías? Ele dá força ao cansado. É isso? Levanta o abatido. Dá asas para quem quer voar. E posso dizer uma coisa para vocês, querido? Esse é o teu Deus, esse é o nosso Deus. Por isso, se você está se sentindo fraco, eu quero orar com você agora. Pai, eu oro. Se a tua graça nos basta, se há um favor imerecido que é liberado no momento da fraqueza, se há alguém fraco me assistindo, que está diante do quadro atual se sentindo fraco, abatido, depressivo, derrama o teu poder sobre a vida. Em nome de Jesus, Deus. Derrama o teu poder. Porque a tua palavra nos garante que o Senhor levanta o caído. Pai, pega na mão agora. Sabe o que eu quero te convidar? Você que está em casa, nós estamos aqui. Levanta as tuas mãos. Deixa o teu Pai agora achar as tuas mãos. Profeticamente, fecha teus olhos. Veja o teu Deus tocando nas tuas mãos agora. E te pondo em pé, querido. O teu lugar não é o chão. O teu lugar não é prostrado. O teu lugar é em pé. Para guerrear e para vencer. Sinta-se levantado agora. Sinta-se tocado pelas mãos do teu Senhor. E sinta-se colocado em pé nesta noite. Para continuar lutando as guerras do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.